Como desenvolver as diretrizes de projeto? Essa é uma etapa muitas vezes negligenciada pelos projetistas e que é muito importante para um bom desenvolvimento e para a coerência do teu projeto arquitetônico ou urbanístico. Eu preparei esse material para te ajudar a pensar de forma bem encadeada nas diretrizes do seu projeto de arquitetura ou de urbanismo. Então, o que são, na verdade, as diretrizes? Se a gente for pegar lá a denominação da palavra diretriz é uma linha básica que determina o traçado de um caminho de uma estrada que vocês estão caminhando, de um caminho que vocês estão trilhando. E, na verdade, ela significa um esboço, em linhas gerais, de um plano, de um projeto que vai dar as linhas diretivas de vocês, né? Então, quando a gente tem ali o diretor, na verdade, vem de diretrizes, do plano diretor vem de diretrizes. É o esboço, em linhas gerais, de um plano. E as diretrizes sempre devem ser expressas e vistas como ações de projeto. É por isso que, comumente, as diretrizes têm como início uma palavra, um verbo de ação. Então, quando a gente está trabalhando na etapa da conceituação do tema e da elaboração de diretrizes para possíveis propostas, a gente está falando em pensar no seu projeto e no encaminhamento do seu projeto em relação a todos os aspectos que vão ser relevantes para ele. Os aspectos conceituais, funcionais, formais, da questão estrutural e das questões técnicas e construtivas. Então, a intenção que vocês vão estar querendo passar através do projeto deve ser expressa através das diretrizes. São as ações de projeto que vão encaminhar o projeto para tomar a forma que vocês desejam. Então, eu preparei aqui um material para vocês pensarem nesses princípios que devem constar nas diretrizes de vocês. Quando vocês pensam em relação ao lugar, é importante relacionar as diretrizes, principalmente na relação com o entorno ou com o espaço construído. Em relação ao programa, vocês devem pensar no estabelecimento de toda a ordem espacial para o programa de necessidades que vocês têm ser atendido. Em relação às questões construtivas, existe um modo de construir que vai ser determinado por vocês em relação à estrutura, aos materiais. Isso vai ter consequências visuais bem importantes. E também em relação à estrutura formal, que na verdade é todo o princípio ordenador que vai fazer com que os objetos arquitetônicos dentro do projeto de vocês, sintetizem formalmente todos os aspectos anteriores. Então isso é importante, que muitas vezes vocês acabam esquecendo de inserir diretrizes a respeito da forma. Então, que tipo de partido está sendo adotado? Isso também deve estar expresso na forma de diretrizes. O que acaba acontecendo quando a gente tem essa etapa do lançamento, que ainda é uma etapa bastante livre do projeto, e é quando a gente começa a conceber as diretrizes. Então, aqui tem alguns exemplos, tanto na escala urbanística quanto na escala arquitetônica, de lançamentos nessa etapa onde as diretrizes devem ser pensadas. O que a gente tem que pensar nesse momento aqui? Em ter uma aplicação das diretrizes muito articulada com o levantamento de informações que vocês tiveram na etapa anterior. A nossa NBR 13531 de 2005, ela fala sobre a etapa do estudo de viabilidade, que na verdade é a etapa de destinação para a elaboração de análise e avaliações para seleção e recomendação de alternativas para a concepção do edifício e dos seus elementos, das instalações e dos seus componentes. Então, essa é a etapa onde as diretrizes estão sendo formuladas. Dentro do detalhamento na NBR da etapa do estudo de viabilidade, também a gente tem a questão do detalhamento aqui, de que a etapa auxilia no momento da tomada de decisões. Então, isso é muito utilizado no mercado imobiliário e pode ser aplicado em diferentes tipologias e escalas de projeto. E é aqui que a formulação das diretrizes vai se tornar importante. O que a gente tem aqui, então, como encadeamento de etapas? A gente tem
o programa de necessidades que vocês já formularam junto com o cliente de vocês, pegaram lá do tema do projeto da disciplina, ok. Passamos para a etapa do levantamento de informações, todos os condicionantes do projeto. A partir daí, vocês vão definir a metodologia para vocês lançarem o projeto, com um estudo de soluções alternativas e recomendações para serem seguidas em etapas posteriores. Imaginem que vocês podem ser responsáveis apenas por essa etapa e outra pessoa vai pegar o projeto de vocês para seguir nas etapas posteriores. O máximo de informações que vocês conseguirem detalhar aqui e principalmente recomendar aqui através de diretrizes projetuais bem específicas, vocês vão conseguir então garantir que o andamento do projeto não vá ferir as etapas anteriores que já foram formuladas por vocês. Então imaginem que vocês têm lá todo um levantamento de informações, de estudo do terreno, de estudo do entorno, e vocês precisam que as soluções alternativas e as recomendações estudadas por vocês sejam coerentes e estejam encadeadas de acordo com essa sequência de etapas. Como a gente pensa nisso? Geralmente na etapa de levantamentos, a gente separa em pontos positivos, pontos negativos, pontos fortes, pontos fracos, potencialidades, deficiências, ou até mesmo a gente formula a famosa FOFA, né? Que é uma metodologia que a gente pegou emprestado lá do planejamento estratégico e que nos ajuda a pensar de forma um pouco mais específica nas fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças para o desenvolvimento de um projeto arquitetônico ou de um projeto urbanístico. Por que isso é importante? Porque geralmente os alunos têm facilidade por construir tanto a lista de fraquezas e fortalezas ou a matriz da FOFA. As matrizes ficam bem formuladas, as listas ficam bem completas. Quando a gente passa para a próxima etapa, que é a formulação das diretrizes, a gente já começa a ter uma desvinculação entre o levantamento e o lançamento do projeto. Por que isso é importante? Porque quando a gente levanta tudo que a gente considera como forças, como oportunidades, como fraquezas e como ameaças, é muito importante a gente explicar o que a gente quer dizer com relação a cada um dos itens. Então aqui tem um exemplo de uma FOFA que foi formulada aí para um projeto do qual eu participei, onde eu tenho ali o item que foi levantado e por que aquele item é importante nesse caso específico. Eu estou mostrando para vocês uma maneira de formular a FOFA de forma que fique bem explicada, porque muitas vezes o mesmo item pode estar presente em diferentes momentos da FOFA de vocês, da matriz de vocês. Então é muito importante que vocês expliquem por que aquele item está na força e por que aquele item está na ameaça. Então a gente torna a explicação mais específica para essa realidade. Vou explicar depois por que isso é tão importante. Por quê? A ideia é que a gente tenha um encadeamento da etapa do levantamento com a formulação das diretrizes. Então pensem o quanto a formulação de um levantamento bem específico é importante para gerar também diretrizes específicas. Gente, o que a gente menos quer aqui nas diretrizes é que vocês pensem em diretrizes genéricas, em diretrizes que poderiam ser aplicadas em qualquer projeto arquitetônico ou urbanístico que possa estar sendo encaminhado. A ideia é que as pessoas, ao lerem a lista de diretrizes que vocês estão encaminhando, consigam entender exatamente o lançamento de projeto que vocês estão querendo, tem como intenção realizar. Então, quanto mais específicas e encadeadas com o levantamento as diretrizes de vocês forem, vocês vão ter um projeto mais coerente com o levantamento, mais amarrado em termos da sequência das etapas do projeto e principalmente mais específico e adequado à realidade aonde vocês estão projetando. Então pensem que dentro da lista de elementos que vocês estão levantando, cada item que vocês destacaram como força precisa ter uma diretriz para reforçar por que aquilo é bom.
cada item que vocês identificaram como uma fraqueza precisa ter uma diretriz compatível para vocês corrigirem, melhorarem aquele aspecto. Então a ideia é que se vocês têm uma matriz completa, uma lista completa no levantamento, vocês também tenham diretrizes compatíveis com aquele bom levantamento que vocês realizaram na etapa anterior. E aí vem a minha última sugestão. Quanto melhor for a leitura do terreno, do entorno, dos condicionantes, quanto mais completos forem as listas de levantamento de informações de vocês, melhores vão ser as diretrizes de vocês também. Tudo isso está encadeado, tem que estar amarrado justamente para a gente encaminhar uma coerência na construção da metodologia do projeto e principalmente das etapas posteriores que vêm a seguir, que na verdade são a espacialização e a materialização disso no produto arquitetônico ou urbanístico. Então, eu espero que vocês aí com esse material consigam produzir boas diretrizes bastante completas para que vocês tenham aí projetos bem desenvolvidos na sequência. Então, que se vocês gostaram desse vídeo, vocês podem então se inscrever no canal, podem passar para algum conhecido que ache que o vídeo pode ajudar e eu espero vocês na próxima semana.